A gordura nas pernas e no quadril e também nos braços, ela é conhecida como lipedema e atinge hoje, olha essa conta, cerca de 5 milhões de mulheres no Brasil. Mais do que estética, isso é um problema que pode prejudicar a qualidade de vida das mulheres. E para a gente entender melhor, eu vou conversar agora com um cirurgião plástico e também especialista nesse problema, Dr. Fábio Kamamoto, falando com a gente via remota. Dr. Fábio, seja bem-vindo ao Manhã Total. Obrigada por aceitar o nosso convite. E eu gostaria que você explicasse para a gente justamente o lipedema nem sempre, essa gordura nem sempre está ligada à obesidade. Exatamente, Mônica. Obrigado pelo convite. Na realidade, existe muita confusão entre obesidade e lipedema, mas, assim, apesar das duas serem acúmulos de gordura, o lipedema é uma gordura acumulada nas coxas, no braço e nas pernas das mulheres, e essa gordura não responde normalmente à atividade física, à dieta, e ela tem um crescimento progressivo, além de causar muita dor para essas mulheres, Mônica. E o que leva a esse lipedema? O que organismo, né? Por que aparece isso? Isso, na verdade, assim, essas mulheres têm histórias familiares dessa doença, então elas referem que a mãe, que a tia, que a irmã têm o mesmo formato de corpo, que é uma doença em que tem a cintura fina, o tronco fino e as pernas, braços e coxa muito grossas. E ela é causada por uma disfunção hormonal, ou seja, a partir do momento que essa mulher começa a conviver com pílulas anticoncepcionais, tratamentos para engravidar, gestação ou também a menopausa, essa doença ela é descompensada, ou seja, esses são os gatilhos para o surgimento da doença. Uhum. E aí você falou que essa gordura, a gente está vendo até uma imagem da diferença, né, do lipedema com a questão da gordura que vem com a obesidade. E aí, no caso, quando a mulher deve prestar atenção nisso, que tipo de tratamento que a gente tem, doutor Fábio? Então, a mulher tem que prestar atenção nisso a partir do momento que ela começa, além de ter essa desproporção no corpo dela, ela começa a ter outros sintomas também. Por exemplo, ela começa a formar hematomas pelo corpo, ela começa a ficar roxa. Ela começa a ter crises de dor, de peso, queimação. E, infelizmente, ainda é uma doença que não é tão conhecida. Acho que por isso que é importante a gente fazer a divulgação, que é o que você está fazendo hoje, Mônica, porque poucos pacientes e poucos médicos ainda desconhecem essa doença. E a partir do momento que ela não é tratada, ela tende a progredir com o passar dos anos, ou seja, ela vai ficar cada vez mais intensa e o tratamento fica mais difícil. Nos estágios mais avançados, ela vira até uma deformidade que pode até limitar a mobilidade das pessoas, sabe? Exatamente, quer dizer, o impacto dela é muito mais do que a questão de se olhar no espelho, né? A gente tem aí um impacto na qualidade de vida, vai limitando essa mulher, por exemplo, até mesmo de fazer atividade física. É exatamente isso, assim, ela vai tendo uma limitação física, uma deformidade no corpo, e isso também pode evoluir depois para distúrbios emocionais e de alimentação. Porque, como ela imagina que aquilo é obesidade, ela começa a ter restrição alimentar. Então, é muito frequente isso evoluir para anorexia, bulimia, que é aquela doença que a pessoa provoca o vômito, ou às vezes obesidade, quer dizer, ela desiste de tentar controlar o peso e vai para um distúrbio alimentar. Então, aí ela arranja dois problemas, né? Quer dizer, o distúrbio alimentar e a deformidade nas pernas. E, infelizmente, mesmo perdendo muito peso, essa gordura localizada nos membros não sai. Eu tenho aqui uma amiga nossa, olha, a Sandra, do Cidade Jardim, ela tem lipedema, ela emagreceu 40 quilos. Ela me contou aqui, doutor Fábio, ela emagreceu 40 quilos, porém, o lipedema continuou nas pernas. Qual seria a intervenção apropriada? Exatamente, Mônica. O que você está dizendo é o seguinte, como não é obesidade, ou seja, como um crescimento descontrolado de gordura nas pernas, né, uma lipodistrofia, mesmo emagrecendo 40 quilos, e eu tenho algumas pacientes aqui que fizeram até aquela redução de estômago para tentar perder o peso, e nesse lugar elas não perdem. Basicamente, tem duas abordagens de tratamento. A primeira, que a gente chama de clínica, que é, sim, o controle da alimentação, principalmente evitando alimentos que inflamam o corpo, sabe, Mônica? Por exemplo, o glúten, o açúcar, o álcool, a carne vermelha. Então, a mulher retirando esses alimentos, ela experimenta uma diminuição das crises de dor. E é interessante também ter alguma atividade física que haja queima de gordura, óbvio, para que ela também não tenha obesidade. Mas como eu estava dizendo, infelizmente, essas células não respondem tão bem a essas medidas. Então, existe também um tratamento que é cirúrgico, em que essas células de doença são removidas mesmo do corpo. Entendi. E aí a melhora é significativa, né? Eu imagino, doutor Fábio?
Eu acho que a melhora é significativa e acho que essa é a primeira boa notícia, né? Quer dizer, as mulheres têm tanta de deformidade e tanta frustração em dietos que elas desistem. Mas elas não devem perder a esperança, sabe, Mônica? Tem tratamento. De forma nenhuma, de forma nenhuma. Nosso tempo está terminando, doutor Fábio, mas eu queria saber... Uma vez que essas células sejam retiradas, elas... Pois não. Não, pode continuar. É porque tá dando... Então, uma vez que essas células retirando, elas não voltam para o corpo. Então, o lipedema é algo que tem um bom prognóstico, tem um bom tratamento. Sim, elas podem ter esperança, sabe? A gente está falando muito de mulheres, inclusive eu trouxe os números aqui que você nos enviou, que são 5 milhões de mulheres no Brasil sofrendo com lipedema, mas nos homens também pode acontecer, doutor Fábio? Olha, é muito raro, porque como é uma doença que depende de hormônios femininos, para ela cometer um homem, ele teria que ter um padrão de hormônio feminino, ou seja, ele teria que ter testosterona baixa e a obesidade, porque na gordura também às vezes produz estrógeno, sabe, Mônica? Mas eu diria que 99% das pacientes são mulheres. Muito bem. Eu conversei com o Dr. Fábio Kamamoto, que é cirurgião plástico especialista em lipedema, falando conosco ao vivo de São Paulo, Fábio? São Paulo. São Paulo, capital. Eu gosto muito dessa cidade. Obrigada, viu, por estar perto da gente desta forma. Obrigada por essa informação tão importante que a gente tem que trazer aqui para os nossos amigos. E espero conversar com você numa outra oportunidade. Eu que agradeço, estou à disposição, Mônica. Valeu, bom fim de semana. Então, doutor Fábio, para você que perguntou aí mais uma vez o nome dele, doutor Fábio Kamamoto, que é cirurgião plástico e trazendo para a gente a importância aí de prestarmos atenção na questão do lipedema, né, que pode prejudicar e muito.